Você teria coragem de entrar num avião onde o piloto não conhece de aviões, não entende de aviões, não sabe como funciona um avião? Para os drones é a mesma coisa. Um bom piloto de drone conhece os componentes, sabe como funciona o seu drone. Então é por isso que vocês vão ter essa aula agora, para conhecer a arquitetura dos drones multirotores, saber como funcionam esses drones. Então, em termos de tecnologias, temos drones com menos tecnologia embarcada, drones com mais tecnologia embarcada. Esse exemplo aqui, um drone racer, aqui eu tenho pouquíssima tecnologia embarcada. O comando que eu dou no controle, o drone simplesmente vai obedecer sem realizar nenhum tipo de processamento. Então, basicamente, o comando que eu dou aqui, o drone vai ter uma atitude e vai responder a esse comando. Já em drones mais modernos, como os da DJI, eu tenho muito mais tecnologia embarcada. E eu não estou pilotando de verdade, assim, na acepção mesmo da palavra, quando eu falo de um drone DJI. Por quê? Porque todo comando que eu realizo no meu radiocontrole é processado antes de ser entregue ao sistema de propulsão. Então todo esse processamento é realizado na controladora de voo, ou Flight Controller. O principal componente dos drones, então, é a sua controladora de voo. Os drones da DJI, eles têm uma controladora que já vem pré-programada. Vem tudo acertado, você não precisa realizar configurações de controladora de voo em drones DJI. Então eu costumo falar que DJI é o Windows dos drones. Então esse tipo de drone aqui você não vai esquentar a cabeça com configuração de controladora, excetuando-se a altura de return to home, que é quanto o drone vai subir antes de voltar para o ponto de decolagem, alguns detalhezinhos assim. Mas você não precisa regular PIDs, né, que é proporcional, integral e derivada do drone, que é o que acontece em drones recreativos, pequenos, drones racer e também drones de código aberto. Código aberto, chegamos num ponto aí. Então podemos dividir aí as controladoras em duas grandes classes, código aberto e código fechado. Os drones da DJI, controladoras de código fechado, é como se fosse o Windows dos drones. Drones de código aberto é como se fosse o Linux dos drones. Você consegue fazer mais coisas, programar mais coisas, porém não é trivial a utilização dos drones que utilizam controladoras de código aberto. Por isso, mais de 90% das pessoas optam por drones que utilizam controladoras de código fechado e que já vêm pré-configurados. Existe um termo chamado Ready to Fly, ou RTF. Todos os drones da DJI são RTF. Significa que, quando você compra um drone, tudo o que você precisa para realizar o seu voo vem dentro da caixa. Então, vem o drone, vem a bateria, vem as hélices, radiocontrole, com exceção de alguns drones pequenininhos, como o Spark, que você pode controlá-los diretamente do celular. Então tem uma opção aí no Spark de você comprar ele sem o radiocontrole. Porém, não recomendo, devido à sensibilidade do DUT do dispositivo mobile. É muito difícil controlar drones através do DUT. Sempre que for comprar, procure um kit que seja RTF e que já venha com o radiocontrole. Então a controladora de voo vai fazer o quê? Vai pegar entradas e gerar saídas. É como se fosse um computador. Quais são as entradas? Sensores e o seu próprio comando, o comando que você está dando no radiocontrole. Isso são as entradas que a controladora recebe. E a saída que ela vai gerar é a atuação do sistema de propulsão. Então você dá um comando, ela processa, mixa isso com os sensores e gera uma saída para os motores, que vai ocasionar a atitude do drone, também chamado de ângulo de bancagem, né, ou a bancagem do drone, que é ele se mover para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, giro no próprio eixo. Então tudo isso é a controladora que está gerenciando, é um computadorzinho que está ali no drone, está gerenciando tudo isso. Então, relembrando, controladora é um dispositivo de entrada e saída, um dispositivo I/O, onde as entradas serão as leituras dos sensores e também o radiocontrole. Entre esses sensores que alimentam a controladora,
O principal deles, o principal conjunto deles, chama-se IMU, que é uma unidade de movimentos inerciais. Ela é quem controla a atitude do drone. Ela informa para a controladora o quanto o drone está inclinado, em qual altura o drone está e também a sua localização através do sistema de GNSS e para onde está apontada a proa. Isso é realizado através da bússola. Então, a IMU temos acelerômetro. Acelerômetro controla o ângulo de bancagem, ou também pode ser chamado de velocidade angular. Então, a velocidade angular, o acelerômetro está lendo e a controladora, a partir dessa leitura, realiza as correções necessárias através do sistema de propulsão. Temos também na IMU um barômetro. Então, esse barômetro, ele mede a pressão atmosférica. É o mesmo equipamento, a mesma classe de equipamento utilizada na aviação tripulada. Como que eu vou saber com qual altura está o meu drone? Através do barômetro. O barômetro é um dos componentes mais importantes e ainda bem que ele tem pouquíssimas chances de defeito. É um dos componentes que é muito raro você ver, o barômetro do meu drone não está funcionando. É muito difícil, porque é um componente simples e que simplesmente está lendo ali a pressão atmosférica. Ponto muito importante, a altura barométrica, o zero dela, a tua altura zero, é o ponto de saída do drone. Muitas pessoas batem os seus drones devido a não ter esse conhecimento. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu saio com o meu drone aqui, então aqui é o zero. Subi lá 50 metros de altura e vou para um lugar de relevo acidentado, então uma montanha, por exemplo. Ele vai continuar me mostrando na tela aqueles 50 metros de altura em relação ao meu ponto de saída. Então, se eu não estiver ligado ali no vídeo e no sistema de telemetria, eu posso facilmente bater meu drone, porque eu tenho aquela falsa sensação de que eu estou a 50 metros, não vai me acontecer nada a 50 metros de altura, não vou encontrar nenhum obstáculo. Aí você vai para um lugar onde mudou o relevo, e essa leitura barométrica continua 50 metros, porque é do ponto de saída. Então guarda isso. Ponto de saída é onde ocorre o ajuste barométrico, onde se torna zero. Há diferenças de pressão atmosférica dependendo da temperatura e do lugar onde você está. Então poderíamos pensar que esse sensor não é muito preciso. No entanto, dentro da janela de voo aí, que é cerca de 17 minutos, dentro de 17 minutos eu não tenho uma variação de pressão atmosférica muito brusca. Então acaba que essa calibração funciona muito bem e está sempre correta. Informação do barômetro, então é a altura. E como que essa informação vai chegar para você? Através da telemetria. Telemetria é todo dado de voo que é captado aqui pelo drone e enviado via radiofrequência para o aplicativo de controle que você estiver utilizando aqui. No caso de drones DJI, utilizamos um celular ou um tablet, ou ainda em alguns modelos eu tenho uma tela dedicada para a utilização. Próximo componente aí, giroscópio. O giroscópio é um componente que ele é responsável por manter aqui a inclinação do drone constante e nivelada quando você não está dando comando. Então, se você não está dando comando, o horizonte lá no teu feed de vídeo que você está recebendo no dispositivo mobile, ele tem que estar alinhadinho, ele tem que estar reto. Se ele não estiver reto, pode ser um problema ou com o giroscópio ou com o gimbal, que é o estabilizador da câmera. Tanto o acelerômetro quanto o giroscópio são uma classe de componentes chamada MEMS, Micro Electro Mechanical Systems. Então são componentes feitos aí a partir da técnica de construção de impressão em silício. Então, através da informática, acabou chegando a tecnologia para que pudesse ocorrer a miniaturização desses componentes, que eram muito grandes aí, se você pensar em uma década atrás, eram componentes grandes e difíceis. Hoje são componentes muito pequenininhos e, devido à importância desses componentes, a DJI optou por utilizar redundância. Então eu tenho duas IMUs. Na maioria dos drones DJI eu tenho duas IMUs. Então eu tenho acelerômetro 1, acelerômetro 2, giroscópio 1, giroscópio 2. Alguns drones têm redundância também de bússola, bússola 1 e bússola 2,
e outros contam com apenas uma bússola só. E giroscópio, a mesma coisa, redundância de giroscópio. Dica importante sobre EMU. É bem raro o drone pedir uma calibração de EMU através do aplicativo. No entanto, se ele pedir uma calibração de EMU, você tem que realizar essa calibração com a temperatura o mais baixa possível, porque a temperatura, no momento da calibração, o drone vai ter que atingir toda vez que você voar. Então, se você pega um drone desse aqui, calibra a EMU dele, lá em Fortaleza, com 40 graus, você vai ter que esperar aí 2, 3 minutos toda vez que você for voar para ele aquecer a EMU e ela chegar na temperatura que estava no momento que ela foi calibrada. Então fica essa dica aí, calibração de EMU sempre no frio. Diferente da bússola. Para a bússola a temperatura não importa. Então esse é o nosso próximo componente, a bússola. Bússola serve para quê? Indicar a proa do drone, para onde está apontada a frente do drone. Não adianta eu ter um sistema de GNSS, entre eles o GPS, ativo, se eu não tiver a bússola em funcionamento. Apenas com longitude e latitude não é possível em drones pequenos, em drones comerciais, inferir para onde está apontada a proa, que é a parte da frente do drone. Então você não consegue realizar a sua navegação através de mapas se a bússola não estiver funcionando corretamente. Inclusive, ele destrava o modo de voo assistido por GNSS, quando tem problemas na bússola. E a bússola, ela é o componente aí que a gente costuma falar o mais sensível do drone. Então ela é muito sensível à interferência eletromagnética. Então você não vai nunca se aproximar com seu drone de equipamentos eletrônicos que emitam muita radiofrequência, subestação de energia elétrica. Aliás, subestação de energia elétrica é o top 1 das coisas que você não deve fazer com o seu drone. Nunca se aproxime de uma subestação de energia elétrica, transformadores industriais. Tudo que gera campo magnético vai afetar a bússola do drone e ele vai perder a proa. Você não sabe mais para onde está apontada a proa e você não consegue realizar uma navegação se você não estiver com o drone no seu visual. Então, bússola, componente mais sensível do drone, não chegue perto de interferências eletromagnéticas. Lembra que eu falei da telemetria? Então, todo momento ele está monitorando ali as condições de voo, os sensores, e está informando para mim através do aplicativo. Na telemetria, o drone vai informar quando eu estiver me aproximando de um campo magnético forte. Então, basta que você fique ligado ali na telemetria, e é o primeiro sinal de compass error. Compass é bússola em inglês. Ele apresenta tudo ali na interface dele em inglês. Então, apareceu o compass error, para de voar naquela direção que você está indo. Vai para outro lugar, ou sobe, ganha altitude. Então a bússola ela não vai simplesmente do nada, parou de funcionar. Isso é gradual, ele vai te avisar. Você está indo, você está chegando perto de uma fonte de interferência eletromagnética. Se você continuar o seu voo, a bússola vai ser afetada. Se a bússola for afetada, o sistema de posicionamento através de GNSS para de funcionar. E o seu voo vai ficar bem complicado. Muitas pessoas perdem o drone devido a esse erro primário de se aproximar de fontes de interferência eletromagnética forte. Na natureza, também podemos encontrar esse tipo de fonte de interferência, porém é mais raro. Seriam lugares de extração de metais ferrosos. Então, se você tem uma mina ali onde está sendo extraído metal ferroso, não é um lugar recomendado de você voar com seu drone. Os engenheiros elétricos admitem aí em torno de 10 metros de subestação como campo de influência aí magnética. Então não se aproxima muito, mas de longe você até poderia filmar ou uma mina de extração de ferro ou até mesmo uma subestação, mas mantendo-se distante, não chegando com o drone próximo a ela.